Estamos muito contentes da gente poder estar agora desenvolvendo mais uma pequena palestra. Hoje o título da palestra, sejam bem-vindos, hoje o título da palestra, Vença Seus Medos. Sabe, a gente tem algumas informações a respeito de outros vídeos que estão gravados, mas a gente vai estar utilizando algumas ferramentas agora para a gente fazer um exercício. Uma das coisas muito importantes que a gente coloca é que os exercícios, eles sejam experienciados. Então, você consiga fazer o exercício que a gente vai propor. Sabe por quê? Porque a gente sugere que simplesmente você experimente, só para ter sabor, para ter significado sobre o que a gente irá fazer aqui. A respeito de definição de medo, uma das consequências do medo é gerar um comportamento limitante. Tudo que a gente tem de medo, ele limita a gente, limita aquilo que a gente pensa, limita aquilo que a gente faz, a gente cria um estado maior, ou a gente aumenta ou cresce demais o medo. Mas tudo isso funciona de uma forma, deixa eu ver, dentro da nossa cabeça. Então, hoje eu quero te ensinar que o medo, ele é algo que existe na nossa cabeça. O medo, baseado em estudos da PNL, da Programação Neurolinguística, com o qual a gente vai se basear toda a nossa palestra, o medo é uma ilusão. Como assim? O medo é uma ilusão? O medo é uma ilusão. Por quê? Porque a gente identifica o medo através de uma imagem que a gente cria. Então, por exemplo, tenho medo de barata. A barata com a qual eu tenho medo, eu amplifico a barata. Eu tenho medo de sapo. O sapo, ele está ali. À medida que eu identifico o sapo, eu aumento, amplifico, e aí eu crio um estado que a gente dá esse nome de medo. Então, como uma das bases da PNL, da Programação Neurolinguística, uma afirmação do Alfred Korbinski, de que o mapa não é o território, a gente trabalha sobre representação. Então, aquilo que a gente tem como representação, a representação do medo, que a gente amplifica, a gente pode distorcer, a gente pode mudar. E é sobre isso que a gente vai estar falando, não é nada a respeito de algo ligado com os profissionais de terapia, psicólogo, psiquiatra, não. A gente vai por um caminho com o qual a gente pode pegar um medo e diminuir essa sensação que a gente tem em relação ao medo. E os medos que a gente tem, a gente vai criando à medida que o tempo vai passando. Então, eu até tenho uma lista de medos, e os medos que a gente tem, eles ficam assim. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de namorar, de conversar com uma menina estranha, com um rapaz estranho. Eu tenho medo de investir meu dinheiro numa bolsa de valores, num imóvel, num carro. Eu tenho medo dos mais diversos. Eu tenho medo de dirigir um carro. Eu fico totalmente num estado
realmente de falta de confiança, eu jogo fora todas as minhas habilidades, eu tenho medo de voar, eu criei um medo de, como passageiro de um carro, o carro aumenta a velocidade, eu tenho medo de andar de bicicleta, eu tenho medo de, no carro, de fazer curva, eu tenho medo, eu vou criando esse medo, e esse medo pode modificar o meu desempenho. Por exemplo, eu tenho medo de muitas coisas, eu tenho medo de tirar nota baixa num teste, numa sala de aula, se eu estou estudando, e aí eu tenho um efeito colateral de procrastinar, de não poder ir fazer aquilo que realmente possa me dar segurança e sapiência para eu fazer determinado teste, determinada prova. Então, isso tudo é consequência das imagens que eu crio. Num dos vídeos anteriores gravados, a gente fez uma experiência a respeito de criar uma imagem de um limão. Só que a gente cria uma imagem e essa imagem, ela traz consequências, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela acredita tudo, ela não faz diferença entre aquilo que eu imagino e aquilo que é real, sabe? Aquilo que a gente chama de real, o real também é como o medo, ele não existe. O real é uma representação. O real é a consequência que eu tenho através dos meus 5 sentidos. Os meus 5 sentidos, visão, audição, sinestesia, e a sinestesia eu aplico aqui o olfato e o paladar, me dão a definição, a sensação de que eu estou em contato com uma realidade. E eu acredito piamente, a minha mente, ela acredita piamente, a minha mente... Quando a gente faz uma reorganização, faz uma comparação entre 2 eventos, um que aconteceu lá atrás e o outro que ainda não aconteceu, vai acontecer no futuro, uma das maravilhas que a gente tem em PNL é que a gente usa os mesmos circuitos neuronais. Então, e uma das coisas que a gente também aprendeu no vídeo passado é a respeito da gente usar o voz. Voz é uma maneira da gente gravar, a gente dá um nome de acróstico, da gente gravar 3 perguntas principais. Ver equivale ao que você viu. O equivale ao que você ouviu, e S equivale ao que você sentiu numa experiência. Para você, nessa experiência, onde você está aqui agora, se você relembrar, você encher de detalhes essa experiência. E se você imaginar essa experiência acontecendo amanhã, você também colocar bastante, mas quanto mais detalhes você colocar, mais rica fica essa experiência. E o que a gente vai fazer com essa experiência é transformar essa sensação que essa experiência vai causar. Então, voltando agora no nosso título, medo. Como é que a gente pode dissolver esses medos? Nós vamos fazer uma experiência, depois a gente vai fazer uma outra experiência, e você pode revisar esse vídeo para quanto mais você fizer essa experiência, mais rico você vai ficar em relação a poder desorganizar seus medos. É lógico que o medo, num primeiro momento, a gente está fazendo alguma coisa que ele é bem superficial. Existem muitas técnicas, inclusive, para
emoções que estão lá dentro, a gente tem nomes técnicos para esse tipo de coisa, âncora, ressignificação, mudança, cura rápida de fobia, coisas que são assim mais... precisam de maior riqueza de detalhes, existe um maior comprometimento. Então, a gente vai procurar organizar um medo que seja comum. Nós vamos fazer um exemplo, eu vou colocar aqui um medo, e esse medo que eu vou colocar, para a gente fazer um exemplo, você pode transformar. Depois que você aprender esse mecanismo, você pode fazer isso com você mesmo. Isso que eu acho que você pode reter de uma palestra como essa. E eu volto a agradecer a atenção de vocês que estão aqui participando da palestra com o seu precioso tempo, deixando de fazer outras coisas ou participar de outras lives. Muito obrigado. Eu acho que as pessoas, elas podem duvidar de você, mas elas nunca, jamais duvidarão dos seus resultados. Até a próxima.